Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas. Pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, gente! Meu nome é Juliana. Tenho 35 anos, sou professora de ensino fundamental e moro em Curitiba. E eu estou vivendo um pesadelo absoluto, porque há 3 semanas atrás apareceu na minha porta um advogado representando o Rodrigo, que é o pai biológico da minha sobrinha Sofia. Uma menina de 8 anos que eu criei desde que ela tinha 6 meses de idade depois que minha irmã mais nova, a Camila, morreu de overdose. E esse advogado veio me dizer que o Rodrigo quer a guarda da Sofia, que ele quer levar minha menina embora de mim. E a razão é absolutamente nojenta. O Rodrigo herdou uma fortuna gigantesca de um tio rico que morreu sem filhos. Mas a herança tem uma cláusula que diz que o dinheiro só pode ser totalmente acessado se ele tiver um herdeiro direto. Então agora, depois de 8 anos ignorando completamente a existência da filha dele, depois de nunca ter dado um centavo de pensão, depois de nunca ter visitado, depois de ter abandonado minha irmã grávida e vulnerável, ele aparece, querendo levar a Sofia só porque ele precisa de uma herdeira para poder pegar o dinheiro. E eu estou apavorada porque ele tem recursos financeiros infinitos agora. Ele contratou os melhores advogados do país, e eu sou só uma professora com salário modesto que mal consegue pagar um advogado decente. E eu tenho medo de perder minha filha, porque a Sofia é minha filha em tudo, menos no papel. Eu criei ela, eu cuidei dela, eu estive presente em cada momento da vida dela. E agora um estranho quer arrancar ela de mim por pura ganância. Deixa eu contar essa história desde o começo porque é longa e tem muitas camadas de dor e injustiça. Eu sou a filha do meio de 3 irmãs. Tem a Patrícia, que é a mais velha, tem 38 anos, e mora em São Paulo, tem eu, e tem a Camila, que era a caçula, tinha 27 anos quando morreu. A gente foi criada só pela nossa mãe, a dona Vera, porque nosso pai abandonou a família quando a Camila tinha 2 anos. A gente cresceu com dificuldade financeira. Minha mãe trabalhava como faxineira para sustentar 3 filhas sozinha. A gente morava num apartamento pequeno de 2 quartos num bairro simples de Curitiba. Mas a gente tinha amor, tinha união, tinha estrutura emocional. Minha mãe sempre fez questão de que a gente estudasse, de que a gente tivesse oportunidades que ela não teve. Eu e a Patrícia conseguimos. A gente estudou, se formou, conseguiu um emprego bom. Mas a Camila sempre foi diferente, sempre foi mais frágil, mais vulnerável. Ela tinha problemas emocionais desde adolescente, tinha depressão, ansiedade. E quando ela tinha 16 anos, ela começou a se envolver com drogas. No começo era só maconha, nada muito sério. Mas foi escalando. Com 18 anos, ela estava usando cocaína. Com 20, ela estava usando crack. A gente tentou de tudo para ajudar ela. Internação, terapia, grupos de apoio, mas nada funcionava. Ela ficava limpa por alguns meses e depois recaía. E cada recaída era pior que a anterior. Quando a Camila tinha 24 anos, ela conheceu o Rodrigo. Ele tinha 28 na época. Era um cara bonito, charmoso, bem vestido. E a Camila se apaixonou perdidamente. Ele dizia que trabalhava com investimentos, que tinha dinheiro, que ia cuidar dela. E a Camila acreditou. A gente não gostava dele desde o começo. Tinha algo de falso nele, algo de oportunista. Ele só aparecia quando precisava de algo. Nunca estava presente de verdade. E a gente descobriu depois que ele também usava drogas. Que ele era quem fornecia drogas para Camila. Que ele estava piorando o vício dela em vez de ajudar. A gente tentou convencer a Camila a se afastar dele. Mas ela não escutava. Ela estava cega de paixão. Eles ficaram juntos por uns 6 meses. E nesse período a Camila piorou muito. Ela estava usando drogas pesadas todo dia. Ela tinha emagrecido muito. Estava irreconhecível. E aí a Camila descobriu que estava grávida. Ela veio me contar chorando, desesperada, dizendo que ela não sabia o que fazer, que ela não tinha condições de ter um filho, que ela estava usando drogas, que ela tinha medo de ter prejudicado o bebê. Eu abracei ela. Disse que a gente ia dar um jeito, que a família ia ajudar, que ela não estava sozinha. A gente convenceu ela a parar com as drogas, a fazer o pré-natal direitinho, a cuidar da saúde. E ela tentou. Ela realmente tentou. Ela ficou limpa durante a gravidez toda, fez todos os exames, e o bebê estava saudável, graças a Deus. Mas o Rodrigo não quis saber.
Quando a Camila contou para ele que estava grávida, ele disse que o filho não era dele, que ela estava mentindo, que ela estava tentando prender ele. Ele sumiu, bloqueou o telefone dela, desapareceu completamente. A Camila ficou arrasada, entrou em depressão profunda, mas a gente estava lá para apoiar ela. A Sofia nasceu em março de 2017, um parto normal, uma menina linda, saudável, perfeita. A Camila chorou quando viu a filha, disse que ela ia ser uma mãe melhor, que ela ia ficar limpa, que ela ia cuidar da Sofia. E ela tentou. Nos primeiros meses, ela realmente tentou. Ela morava com a minha mãe, e a gente ajudava com tudo. Eu ia lá todo dia depois do trabalho para ajudar com a Sofia. A Patrícia mandava dinheiro de São Paulo. Minha mãe cuidava da Sofia enquanto a Camila tentava arrumar um emprego. Mas a Camila estava lutando contra demônios muito fortes. Ela tinha depressão pós-parto, ela estava com abstinência das drogas, ela não estava dormindo direito porque a Sofia acordava de madrugada, e ela estava se sentindo sobrecarregada, incapaz. Quando a Sofia tinha 6 meses, a Camila recaiu. Ela saiu uma noite dizendo que ia encontrar uma amiga, e voltou 3 dias depois, completamente drogada, suja, desorientada. Minha mãe estava desesperada. Tinha ficado cuidando da Sofia sozinha esses 3 dias, sem saber onde a Camila estava, se ela estava viva. A gente fez uma intervenção, sentou com a Camila, disse que ela precisava escolher. Ou ela entrava numa clínica de reabilitação e ficava limpa de verdade, ou ela ia perder a guarda da filha. A Camila chorou, pediu desculpa, disse que ela queria ficar limpa, que ela amava a Sofia, mas que ela não estava conseguindo, que era mais forte que ela. A gente decidiu que era melhor a Camila ir para uma clínica de reabilitação e que, enquanto isso, a Sofia ia ficar comigo. Eu morava sozinha num apartamento de um quarto. Eu não tinha estrutura para cuidar de um bebê, mas eu não ia deixar minha sobrinha ir para um abrigo, não ia deixar ela entrar no sistema. Então a Sofia veio morar comigo. Eu transformei minha sala em quarto de bebê, comprei berço, comprei tudo o que ela precisava e me tornei mãe da noite pro dia. Foi difícil, muito difícil. Eu trabalhava o dia inteiro como professora. Chegava em casa exausta e tinha que cuidar de um bebê de 6 meses que acordava de madrugada, que chorava, que precisava de atenção constante. Mas eu amava aquela menina. Eu amava ela desde que ela nasceu. E eu estava disposta a fazer qualquer sacrifício por ela. Minha mãe ajudava quando podia, mas ela já estava com 62 anos na época, já estava cansada, e ela também estava sofrendo muito com a situação da Camila. A Camila ficou 3 meses na clínica de reabilitação, e quando ela saiu, ela parecia melhor, parecia mais forte. Ela voltou a morar com a minha mãe, e a gente combinou que ela ia visitar a Sofia todo dia, ia passar tempo com ela, mas que a Sofia ia continuar morando comigo até a Camila estar realmente estável. Mas a estabilidade nunca veio. A Camila conseguiu ficar limpa por mais alguns meses, mas ela não conseguiu arrumar emprego, não conseguiu reconstruir a vida dela. Ela estava deprimida, estava sem perspectiva, e eventualmente ela recaiu de novo. E aí começou um ciclo vicioso. A Camila ficava limpa por alguns meses, visitava a Sofia, prometia que ia melhorar, que ia buscar a filha de volta, e depois recaía, sumia por dias ou semanas, e voltava destruída. E cada vez que isso acontecia, meu coração se partia, porque eu via minha irmã se destruindo, e eu não conseguia fazer nada para salvar ela. A Sofia continuou morando comigo, e conforme ela foi crescendo, ela foi se tornando minha filha. Eu era quem acordava de madrugada quando ela tinha febre. Eu era quem levava ela no médico. Eu era quem ensinava ela a andar, a falar. Eu era quem estava presente em todos os momentos importantes da vida dela. A Camila era uma presença esporádica, uma tia que aparecia de vez em quando, que trazia presente, que brincava um pouco, e depois sumia. A Sofia nem chamava ela de mãe, chamava pelo nome Camila, porque ela não entendia que a Camila era a mãe dela. Para a Sofia, eu era a mãe. Quando a Sofia tinha 2 anos, a gente tentou entrar com um processo para eu conseguir a guarda legal dela. A gente conversou com a Camila, explicou que seria melhor para a Sofia ter uma situação legal definida, ter alguém que pudesse tomar decisões médicas, educacionais, essas coisas. A Camila concordou, ela assinou os papéis, ela disse que ela sabia que eu ia cuidar melhor da Sofia do que ela. Mas para conseguir a guarda, a gente precisava notificar o pai biológico, o Rodrigo. A gente não tinha contato com ele tinha sumido completamente, mas a gente conseguiu localizar ele através de um investigador particular que a Patrícia pagou. O oficial de justiça foi notificar o Rodrigo sobre o processo de guarda, e ele simplesmente assinou, abrindo mão de todos os direitos parentais. Ele nem apareceu na audiência, nem quis saber como a filha estava, nada. Ele só assinou o papel dizendo que ele não tinha interesse em exercer a paternidade. E pronto. Aquilo me deixou com raiva, mas ao mesmo tempo aliviada,
porque significava que ele não ia aparecer no futuro para complicar as coisas. Eu consegui a guarda legal da Sofia. E a vida continuou. A Camila continuou na luta contra as drogas, com altos e baixos, mas mais baixos do que altos. Ela teve várias internações, várias recaídas, e a gente foi perdendo a esperança de que ela ia conseguir se recuperar. Em setembro de 2022, quando a Sofia tinha 5 anos, a Camila teve uma overdose. Ela foi encontrada desacordada num beco no centro de Curitiba, foi levada para o hospital, ficou na UTI por 3 dias e não resistiu. Ela morreu aos 27 anos, destruída pelas drogas, deixando uma filha de 5 anos que mal a conhecia. O funeral foi devastador. Minha mãe entrou em depressão profunda, se culpando por não ter conseguido salvar a filha. A Patrícia veio de São Paulo, ficou uma semana com a gente e depois voltou. E eu fiquei com a Sofia, tentando explicar para uma criança de 5 anos que a Camila tinha ido embora, que ela não ia voltar. A Sofia chorou, mas eu não sei se ela realmente entendeu a dimensão da perda, porque a Camila nunca tinha sido uma presença constante na vida dela. Para Sofia, a vida continuou mais ou menos igual. Ela continuou morando comigo, continuou indo para a escola, continuou tendo a rotina dela. Depois que a Camila morreu, eu entrei com um processo de adoção da Sofia. Eu queria que ela fosse oficialmente minha filha, não só na prática, mas também no papel. O processo foi relativamente rápido porque eu já tinha a guarda há anos, porque a mãe biológica tinha falecido e porque o pai biológico tinha aberto mão dos direitos parentais. Em março de 2023, a adoção foi finalizada. A Sofia passou a ser oficialmente minha filha, com uma nova certidão de nascimento onde constava meu nome como mãe. Foi um dos dias mais felizes e mais tristes da minha vida ao mesmo tempo. Feliz porque finalmente a Sofia era legalmente minha filha. Triste porque isso só aconteceu porque minha irmã morreu. A gente seguiu com a vida. A Sofia estava indo bem na escola, tinha amigos, era uma menina feliz, carinhosa e inteligente. Ela me chamava de mãe. Ela me via como mãe. E eu era mãe dela em todos os sentidos. Minha mãe continuava sofrendo com a perda da Camila, mas ela encontrava consolo na Sofia, na neta que ela via crescer. A Patrícia visitava quando podia, mandava presente, ajudava financeiramente quando a gente precisava. A vida não era fácil, porque salário de professora não é grande coisa, e criar uma criança sozinha é caro, mas a gente se virava. A Sofia tinha tudo o que ela precisava: comida, roupa, escola, amor, carinho, presença. E aí, há 3 semanas atrás, no final de setembro de 2025, tudo desmoronou. Eu estava em casa numa tarde de sábado, a Sofia estava brincando no quarto, quando tocou a campainha. Eu abri a porta e tinha um homem de terno, muito bem vestido, com uma pasta de couro. Ele se apresentou como Dr. Henrique, advogado, e disse que ele estava ali representando o Sr. Rodrigo Mendes, pai biológico da Sofia. Meu coração gelou. Eu perguntei o que ele queria, e ele disse que precisava conversar comigo sobre uma questão legal envolvendo a Sofia. Eu deixei ele entrar, pedi para Sofia ir brincar no quarto e fechar a porta, e sentei com o advogado na sala. Ele abriu a pasta, tirou vários documentos e começou a explicar a situação. Ele disse que o Rodrigo tinha herdado recentemente uma fortuna considerável de um tio paterno que tinha falecido sem filhos. A herança incluía propriedades, investimentos, empresas, um patrimônio avaliado em mais de 50 milhões de reais. Porém, o testamento do tio tinha uma cláusula específica. O herdeiro principal, no caso o Rodrigo, só poderia acessar totalmente a herança se ele tivesse um herdeiro direto, um filho. Se ele não tivesse filho, a herança seria dividida entre vários primos distantes e instituições de caridade. O advogado disse que o Rodrigo tinha ficado sabendo dessa cláusula e que ele tinha se lembrado que ele tinha uma filha, a Sofia. Ele disse que o Rodrigo queria exercer os direitos parentais dele, queria ter uma relação com a filha, e que ele estava entrando com um processo para reverter a adoção e recuperar a guarda da Sofia. Gente, quando eu ouvi aquilo, eu achei que eu ia desmaiar. Eu disse que isso era absurdo, que o Rodrigo tinha abandonado a Sofia, que ele tinha aberto mão dos direitos parentais, que ele nunca tinha querido saber da filha, e que agora ele só estava interessado porque ele precisava dela para pegar a herança. O advogado disse, com aquela voz calma e profissional, que o Rodrigo tinha se arrependido de ter abandonado a filha, que ele estava em outro momento da vida agora, que ele tinha condições financeiras de oferecer uma vida muito melhor para Sofia e que ele tinha o direito legal de tentar reverter a situação. Eu disse que ele não tinha direito nenhum, que a adoção era irreversível, que a Sofia era minha filha legalmente. O advogado disse que, na verdade, em casos excepcionais, adoções podem ser revertidas, principalmente quando há vícios no processo, quando há mudança significativa nas circunstâncias, ou quando é do melhor interesse da criança.
Ele disse que o Rodrigo ia argumentar que ele não foi adequadamente notificado sobre o processo de adoção, que ele não teve oportunidade de contestar e que agora ele tem condições financeiras e emocionais de oferecer uma vida melhor para Sofia. Eu comecei a gritar. Disse que isso era uma palhaçada, que ele estava tentando comprar a filha, que ele não se importava com a Sofia, só com o dinheiro. O advogado continuou calmo. Disse que ele entendia que era uma situação difícil, mas que o Rodrigo estava determinado e que ele tinha recursos para levar isso até as últimas consequências. Ele deixou uma notificação oficial dizendo que eu tinha sido citada no processo e que eu precisava constituir advogado e apresentar defesa. E depois ele foi embora, me deixando em choque, em pânico, em desespero absoluto. Eu liguei imediatamente para Patrícia, contei tudo, e ela ficou tão chocada quanto eu. Ela disse que a gente precisava contratar um advogado bom, que a gente não podia deixar esse cara levar a Sofia. Ela disse que ela ia ajudar financeiramente, que a gente ia lutar com tudo que a gente tinha. Eu também liguei para minha mãe, contei a situação, e ela entrou em desespero. Ela disse que ela não ia deixar esse homem levar a neta dela, que ele não tinha direito, que ele tinha abandonado a Camila e a Sofia, e que agora ele não podia simplesmente aparecer e querer levar a menina. Nos dias seguintes, eu procurei advogados. Eu consultei 3, e todos disseram a mesma coisa. A situação era complicada, porque, tecnicamente, o Rodrigo tem direito de tentar reverter a adoção, principalmente se ele conseguir provar que ele não foi adequadamente notificado ou que houve algum vício no processo. Eles disseram que o fato dele ter recursos financeiros ilimitados tornava a situação ainda mais difícil, porque ele podia contratar os melhores advogados, podia arrastar o processo por anos, podia usar todos os recursos legais possíveis. Mas eles também disseram que a gente tinha argumentos fortes. O Rodrigo abandonou a Sofia, ele abriu mão dos direitos parentais voluntariamente, ele nunca pagou pensão, nunca visitou, nunca demonstrou interesse. E o mais importante, a Sofia está bem cuidada, está feliz, está numa família amorosa, e mudar isso seria traumático para ela. Eu contratei a doutora Mariana, uma advogada especializada em direito de família que me pareceu competente e comprometida. Ela disse que a gente ia lutar, que a gente ia apresentar todos os argumentos possíveis e que a gente tinha boas chances de ganhar, mas que eu precisava estar preparada para uma batalha longa e desgastante. A primeira audiência foi marcada para 2 semanas depois. Eu estava apavorada, não conseguia dormir, não conseguia comer, só pensava em perder a Sofia. Eu olhava para ela brincando, sorrindo, sem saber de nada, e meu coração se partia pensando que alguém podia tirar ela de mim. Eu não contei nada para Sofia. Ela não sabia que o pai biológico tinha aparecido, que ele queria levar ela. Eu não queria assustá-la, não queria colocar esse peso nos ombros de uma criança de 8 anos. A audiência foi há 1 semana. Eu fui com a doutora Mariana, e do outro lado estava o Rodrigo com o doutor Henrique e mais 2 advogados. Eu vi o Rodrigo pela primeira vez em 8 anos, e ele estava diferente. Mais velho, mais bem vestido, com aquele ar de quem tem dinheiro. Ele nem olhou para mim, ficou conversando com os advogados dele como se aquilo fosse só uma transação comercial, não a vida de uma criança. O juiz, doutor Alberto, ouviu os argumentos dos 2 lados. O doutor Henrique apresentou a argumentação do Rodrigo, que ele tinha sido jovem e imaturo quando a Sofia nasceu, que ele tinha se assustado com a responsabilidade e tinha fugido, mas que agora ele estava arrependido, que ele tinha amadurecido, que ele tinha condições financeiras de oferecer uma vida excelente para a filha e que ele queria exercer a paternidade. Ele argumentou que o Rodrigo não foi adequadamente notificado sobre o processo de adoção, que ele assinou a renúncia dos direitos parentais sob pressão, sem entender completamente as consequências, e que, portanto, a adoção tinha vícios que justificavam a reversão. Ele também argumentou que era do melhor interesse da Sofia estar com o pai biológico, que podia oferecer educação de primeira qualidade, viagens, oportunidades que eu, com meu salário de professora, não podia oferecer. A doutora Mariana apresentou nossa defesa, que o Rodrigo abandonou a Sofia e a mãe dela quando ela estava grávida, que ele nunca pagou pensão, nunca visitou, nunca demonstrou interesse, que ele abriu mão dos direitos parentais voluntariamente e de forma consciente, e que agora ele só estava interessado porque ele precisa de uma herdeira para acessar a herança. Ela argumentou que a Sofia está feliz, saudável, bem cuidada, que ela me vê como mãe, que eu sou a única mãe que ela conhece e que arrancá-la de mim seria traumático e prejudicial para o desenvolvimento emocional dela. Ela apresentou laudos da escola mostrando que a Sofia está indo bem, laudos da psicóloga que acompanha a Sofia desde a morte da Camila dizendo que ela está emocionalmente estável, e cartas de vizinhos, professores, amigos,
atestando que eu sou uma mãe presente e amorosa. O juiz ouviu tudo, fez algumas perguntas e disse que ia analisar o caso com cuidado e dar a sentença em algumas semanas. Ele disse que ele ia considerar o melhor interesse da criança acima de tudo e que ele podia determinar uma avaliação psicológica da Sofia, uma visita domiciliar, essas coisas. Eu saí da audiência arrasada, porque eu percebi que o juiz estava levando os argumentos do Rodrigo a sério, que ele não estava simplesmente descartando o pedido. A doutora Mariana tentou me tranquilizar. Disse que a gente apresentou bons argumentos, mas que eu precisava estar preparada para qualquer resultado. Desde então, eu estou vivendo um pesadelo. Eu não consigo dormir, não consigo me concentrar no trabalho. Só penso em perder a Sofia. Eu olho para ela e penso, será que esse é um dos últimos dias que a gente vai ter juntas? Será que daqui a algumas semanas ela vai estar morando com um estranho? Eu conversei com a psicóloga da Sofia, a doutora Renata, sobre se eu deveria contar para ela o que está acontecendo. A doutora Renata disse que depende, que se o processo for rápido e eu ganhar, talvez seja melhor não contar para não assustá-la desnecessariamente. Mas se o processo se arrastar, se houver avaliação psicológica, visitas, essas coisas, eu vou ter que contar, e eu vou ter que preparar ela para o que pode acontecer. Eu não sei como eu vou fazer isso. Como eu vou olhar nos olhos da minha filha e dizer que um homem que ela nunca viu, que abandonou ela, quer levar ela embora de mim? Como eu vou explicar isso sem destruir ela emocionalmente? Eu também estou com raiva, muita raiva. Raiva do Rodrigo por ser tão egoísta, tão ganancioso, por usar a filha como um objeto para conseguir dinheiro. Raiva do sistema legal que permite que isso aconteça, que dá ouvidos para um homem que abandonou a filha só porque ele tem dinheiro e advogados caros. Raiva de mim mesma por não ter recursos financeiros para contratar advogados melhores, para lutar de igual para igual. A Patrícia está ajudando financeiramente. Ela já mandou R$ 10.000 para pagar os honorários da doutora Mariana e ela disse que vai mandar mais se precisar. Mas mesmo assim, a gente não tem como competir com os recursos do Rodrigo. Ele pode contratar quantos advogados ele quiser, pode pagar os melhores peritos, pode arrastar o processo por anos se for necessário. Minha mãe está destruída. Ela diz que ela não aguenta perder mais uma pessoa que ela ama, que ela já perdeu a Camila, e que se ela perder a Sofia também, ela não vai sobreviver. Eu tento ser forte por ela, mas por dentro eu estou desmoronando. Eu procurei grupos de apoio online, fóruns de pais adotivos, e eu encontrei alguns casos parecidos, de pais biológicos que tentaram reverter adoções. Alguns casos os pais adotivos ganharam, outros perderam. Não tem uma regra clara, depende muito do juiz, das circunstâncias específicas, dos argumentos apresentados. Uma coisa que várias pessoas me disseram é que o fato do Rodrigo estar fazendo isso por interesse financeiro pode pesar contra ele, porque mostra que ele não está pensando no melhor interesse da criança, está pensando no próprio interesse. Mas, ao mesmo tempo, ele pode argumentar que ter recursos financeiros é bom para a criança, que ele pode oferecer oportunidades que eu não posso. Eu também descobri que, mesmo se ele conseguir reverter a adoção, o que é difícil, mas não impossível, ele ainda teria que provar que ele é apto a ter a guarda, que ele tem condições de cuidar da Sofia. E aí entra a questão: ele tem emprego? Ele tem casa adequada? Ele tem histórico de uso de drogas? Ele tem antecedentes criminais? A doutora Mariana está investigando tudo isso. Está tentando encontrar qualquer coisa que possa desqualificar o Rodrigo como pai. Ela contratou um investigador particular para levantar informações sobre ele, sobre o estilo de vida dele, sobre o passado dele. O investigador já descobriu algumas coisas interessantes. O Rodrigo tem histórico de uso de drogas. Ele já foi preso por posse de drogas há alguns anos. Ele tem dívidas antigas. Ele já foi processado por inadimplência. Tudo isso pode ser usado contra ele. Pode mostrar que ele não é uma pessoa confiável, que ele não tem condições de cuidar de uma criança. Mas, ao mesmo tempo, o advogado dele pode argumentar que tudo isso é passado, que ele mudou, que agora ele tem dinheiro e pode oferecer uma vida estável para Sofia. Ontem eu tive uma sessão com a doutora Renata, a psicóloga, e ela me aconselhou a começar a preparar a Sofia para a possibilidade de mudanças. Sem entrar em detalhes ainda, mas começar a conversar sobre família, sobre o que significa ser pai, sobre mudanças na vida. Ela disse que se o pior acontecer, se o juiz decidir a favor do Rodrigo, a transição precisa ser gradual. Não pode ser abrupta, porque isso seria traumático demais para Sofia. Ela disse que provavelmente o juiz determinaria um período de convivência, visitas supervisionadas, antes de qualquer mudança de guarda. Mas mesmo assim, a ideia de que a Sofia possa ter que passar tempo com o Rodrigo, com um estranho que ela nunca viu, me deixa doente. Eu imagino ela assustada, confusa,
se perguntando por que eu estou deixando isso acontecer, porque eu não estou protegendo ela. Eu conversei com a doutora Mariana sobre a possibilidade de ouvir a Sofia, de perguntar para ela o que ela quer. A doutora Mariana disse que, em alguns casos, o juiz ouve a criança, principalmente quando ela tem idade suficiente para expressar opinião, mas que isso é delicado, porque pode ser traumático para a criança ser colocada nessa posição de ter que escolher. Ela disse que se o juiz decidir ouvir a Sofia, ele vai fazer isso de forma cuidadosa, provavelmente com a presença de um psicólogo, e que ele não vai perguntar diretamente com quem você quer morar, mas vai tentar entender como ela se sente, quem ela vê como figura parental, essas coisas. Eu não sei se eu quero que a Sofia seja ouvida. Por um lado, eu sei que ela vai dizer que ela quer ficar comigo, que eu sou a mãe dela, e isso pode ajudar o caso. Por outro lado, eu não quero colocar esse peso nos ombros dela. Não quero que ela se sinta responsável pela decisão. Enquanto isso, a vida continua. Eu acordo todo dia, levo a Sofia para a escola, vou trabalhar, volto, faço jantar, ajudo ela com a lição de casa, coloco ela para dormir e finjo que está tudo normal. Mas por dentro eu estou morrendo de medo, de ansiedade, de desespero. A Sofia percebe que tem algo errado. Ela me pergunta por que eu estou triste, por que eu estou chorando às vezes. Eu digo que é só cansaço, que é trabalho. Mas ela não acredita totalmente. Ela sente que tem algo mais. Ontem à noite, ela veio me abraçar antes de dormir e disse: "Mãe, você nunca vai me deixar, né?" E eu desabei. Comecei a chorar. Abracei ela forte e disse: "Nunca, meu amor. Eu nunca vou te deixar. Eu vou lutar por você até o fim." E ela disse: "Eu te amo, mãe." E eu disse: "Eu também te amo mais do que tudo no mundo." E naquele momento eu jurei pra mim mesma que eu vou fazer tudo, absolutamente tudo que estiver ao meu alcance para não perder minha filha. Eu vou vender tudo que eu tenho se for preciso para pagar advogados. Eu vou lutar na justiça. Eu vou expor o Rodrigo. Eu vou mostrar para o mundo inteiro que ele é um oportunista que está usando a filha para conseguir dinheiro. Eu não sei como essa história vai terminar. Eu não sei se a justiça vai prevalecer, se o juiz vai ver que o melhor interesse da Sofia é ficar comigo, ou se o dinheiro e os advogados caros do Rodrigo vão vencer. O que eu sei é que eu sou a mãe da Sofia. Não importa o que um papel diga. Não importa o que um juiz decida. Eu sou quem criou ela, quem cuidou dela, quem esteve presente em cada momento da vida dela. E isso, ninguém pode tirar de mim. Nem o Rodrigo, nem a justiça, nem ninguém. Se você está lendo isso e está passando por algo parecido, saiba que você não está sozinha. O sistema legal é injusto, é falho, e muitas vezes favorece quem tem dinheiro em vez de quem tem amor. Mas não desista. Continue lutando, continue sendo presente, continue amando seu filho, porque no final, o que importa não é o DNA, não é o dinheiro, não é o que está escrito num papel. O que importa é quem estava lá, quem cuidou, quem amou, quem foi mãe ou pai de verdade. E isso ninguém pode tirar de você.